E se o som do vento não fosse só o vento? Ana nunca gostara de viagens longas, mas Rafael insistira que um fim de semana na Serra da Mantiqueira seria perfeito para reacender a chama do relacionamento. Era 20 de outubro de 2025 e São Paulo, com seu caos de concreto e luzes, ficava para trás enquanto o Fiat Uno vermelho cortava a rodovia Fernão Dias em direção a Campos do Jordão. Rafael, com 28 anos e um sorriso que sempre a fazia ceder, segurava o volante com uma mão e o celular com a outra, tirando selfies do casal. "Olha só, amor, a gente tá parecendo aqueles casais de comercial de carro", disse ele rindo, enquanto Ana ajustava o rádio, procurando uma estação que não fosse só estática. Ela sorriu, mas havia um peso em seu peito, uma inquietação que não explicava. Talvez fosse a ideia de estar tão longe de casa, ou a memória de um sonho que tivera na noite anterior. Uma mata escura, vozes que não eram vozes, e olhos que a observavam de longe. O sol já se punha quando eles entraram nas estradas menores da Serra da Mantiqueira, as curvas sinuosas abraçadas por árvores altas, cujas copas formavam um teto que bloqueava a luz do crepúsculo. A temperatura caiu e uma neblina densa começou a rastejar pelo asfalto, como se a própria estrada estivesse sendo engolida por algo vivo. Ana sentiu um arrepio, mas atribuiu ao frio, puxando o casaco mais para perto. "Está ficando bonito, né?", disse Rafael, tentando manter o clima leve, mas sua voz parecia forçada, como se ele também sentisse algo que não queria admitir. O rádio, que até então só emitia estática, de repente sintonizou um som baixo, quase inaudível. Ana franziu a testa, ajustando o dial, mas o som persistia. Um sussurro, ou vários, sobrepondo-se em camadas que pareciam vir de todos os lados. "Você ouviu isso?", perguntou Rafael, o sorriso desaparecendo. Ana balançou, a cabeça tentando manter a calma. "Deve ser o vento. Essas árvores fazem barulho estranho", respondeu, mas sua voz tremia. Ela não acreditava nas próprias palavras. Havia algo no som, uma qualidade que não era natural, como se as vozes fossem humanas, mas não humanas, carregadas de uma intenção que ela não queria entender. A neblina agora cobria a estrada completamente, e os faróis do Fiat Uno mal cortavam a escuridão. Rafael diminuiu a velocidade, os pneus rangendo no asfalto úmido. "Acho que a gente está quase chegando", disse ele, olhando para o GPS no painel. Mas o aparelho, que mostrava o caminho para Campos do Jordão, começou a piscar, a tela tremendo como se estivesse com defeito. "Rota recalculada", disse a voz robótica do GPS, e uma nova trilha apareceu, levando a uma direção que não estava no mapa original, uma estrada de terra que se perdia na mata. "Rafael, isso não está certo", disse Ana, o coração acelerando. "A gente não deveria estar indo para esse lado. Campos do Jordão é mais para frente." Rafael franziu a testa, tentando reiniciar o GPS, mas a tela travou, insistindo na nova rota. "Deve ser um atalho", respondeu ele, mas sua voz não tinha convicção. Ana olhou pela janela, a mata agora tão densa que parecia uma parede viva, as árvores se inclinando sobre a estrada, como se quisessem engoli-los. O rádio que ela desligara ligou-se sozinho e os sussurros voltaram mais claros dessa vez, formando uma frase que fez seu sangue gelar. "Vocês não pertencem aqui." "Rafael, para o carro!", gritou Ana, o pânico tomando conta. Ele obedeceu, os pneus derrapando enquanto estacionava no acostamento. O silêncio que seguiu era pior do que os sussurros. Era um silêncio que parecia esperar, observar, como se a própria mata estivesse viva, respirando ao redor deles. Ana segurou a mão de Rafael, os dedos trêmulos, e olhou para a neblina procurando algum sinal de movimento. "Eu não gosto disso", sussurrou ela, a voz quase inaudível. "A gente precisa voltar." Rafael, tentando manter a calma, pegou o celular para gravar. Ele sempre gravava tudo. Um hábito que Ana achava irritante, mas que agora parecia uma âncora de normalidade. "Vamos documentar isso, quem sabe é só um susto", disse ele, ligando a câmera e apontando para a mata. "Olha só, amor, a neblina tá sinistra, parece até filme de terror." Mas sua tentativa de leveza foi interrompida
quando a câmera capturou algo, uma figura indistinta parada entre as árvores a poucos metros da estrada. Não era humana, ou talvez fosse, mas havia algo errado com sua forma. O corpo parecia alongado, os braços pendendo de forma não natural e os olhos, brilhando como brasas na escuridão, fixavam-se diretamente neles. Ana segurou o braço de Rafael, o coração na garganta. "Tem algo nos observando", sussurrou ela, a voz carregada de terror, enquanto Rafael mantinha a câmera firme, incapaz de desviar o olhar da figura que parecia se aproximar, cada passo silencioso, mas pesado, como se o próprio chão tremesse sob seu peso. "O que você faria se seu GPS te levasse para o lugar errado?" Ana não conseguia apagar da mente a imagem da figura entre as árvores, seus olhos brilhantes como brasas na escuridão, uma presença que parecia mais sombra do que carne. Era 20 de outubro de 2025 e a Serra da Mantiqueira, com suas estradas sinuosas e mata densa, não era mais o refúgio romântico que ela imaginara. O Fiat Uno vermelho, agora estacionado na beira de uma trilha de terra, tremia com o vento que uivava lá fora, e o GPS, que deveria levá-los a Campos do Jordão, insistia em uma rota que não fazia sentido. Uma trilha que se perdia na escuridão da floresta. Os sussurros que ouviram pelo rádio, "Vocês não pertencem aqui", ecoavam em sua cabeça, e o medo, que começara como uma inquietação, agora era uma garra apertando seu peito. "Vamos voltar", disse Ana, a voz trêmula mas firme, enquanto segurava o braço de Rafael. "Isso não tá certo. A gente viu algo, Rafael. Não é seguro." Rafael, com o celular ainda na mão, olhava para a trilha, os olhos fixos na escuridão como se tentasse decifrar um enigma. "Mas e se for só um animal? Ou alguém brincando com a gente?" Ele tentava soar racional, mas sua voz tremia, e Ana sabia que ele não acreditava nas próprias palavras. A figura que a câmera capturara não era um animal, nem uma brincadeira. Era algo que não deveria existir. Algo que parecia saber quem eles eram. O GPS piscou novamente, a tela mostrando a mesma rota insistente. "Rota recalculada", disse a voz robótica, e Ana sentiu um calafrio que não vinha do frio da noite. "Talvez a gente deva seguir", sugeriu Rafael, quase sem pensar, como se algo o compelisse. "Pode ser um atalho." Ana o encarou incrédula. "Você tá louco? Aquilo não é um atalho, é uma armadilha." "Você viu o que eu vi, Rafael? Aquela coisa não era humana." Ele hesitou, o celular tremendo em sua mão, mas uma curiosidade mórbida, ou talvez uma força que Ana não compreendia, parecia puxá-lo. "Vamos só dar uma olhada. Se for perigoso, a gente volta." Sua voz era quase um sussurro, como se ele tentasse convencer a si mesmo. Ana suspirou, o coração disparado. Ela sempre fora a mais cautelosa, enquanto Rafael era o aventureiro, o que via cada obstáculo como uma história para contar. Mas agora, a ideia de seguir aquela trilha parecia uma loucura, uma dança com algo que ela sentia, mas não podia nomear. Ainda assim, ela cedeu, entrando no carro com um peso no peito que não explicava. Rafael ligou o motor e o Fiat Uno avançou. Pela trilha, os pneus rangendo na terra úmida, a mata fechando-se ao redor como uma boca faminta. A trilha era estreita, as árvores tão próximas que os galhos arranhavam o carro, o som como unhas em um quadro negro. A neblina era mais densa ali, engolindo os faróis, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelos sussurros, agora mais claros, mais insistentes. "Vocês profanam este chão. Vocês não pertencem aqui." Ana cobriu os ouvidos, tentando bloquear o som, mas ele parecia vir de dentro dela. Uma voz que não era sua, mas que conhecia seus medos mais profundos. "Rafael, isso não é normal", disse ela, a voz quase um grito. "Por favor, para o carro." Mas Rafael não parou. Seus olhos estavam fixos na trilha, as mãos apertando o volante com força, como se ele não pudesse desviar. "Só mais um pouco", murmurou, e Ana percebeu que ele não estava falando com ela, mas com algo ou alguém que ela não podia ver. Eles chegaram a uma clareira, e lá estava, uma vila abandonada, com casas de pedra cobertas por musgo e vinhas, como se há
natureza tivesse reclamado o que os homens deixaram para trás. As janelas eram buracos negros, as portas entreabertas como bocas abertas, e o ar carregava um cheiro de podridão misturado a algo metálico, como se o próprio tempo tivesse apodrecido. Não havia sinais de vida, apenas o vento uivando entre as ruínas, carregando os sussurros que agora pareciam um coro, um lamento que fazia os ossos de Ana vibrarem. "Vamos dar meia volta", disse ela. Mas Rafael já havia saído do carro, os olhos fixos na vila, como se estivesse em transe. "Só um minuto. Quero ver o que é isso." Ana o seguiu, relutante, cada passo ecoando no silêncio opressivo. A vila parecia viva, as pedras pulsando com uma energia que ela não podia explicar, como se o chão respirasse sob seus pés. Ela sentia olhos invisíveis sobre eles, uma presença que não era humana, mas que parecia saber quem eram, o que queriam, o que temiam. Rafael entrou em uma das casas, o celular na mão, filmando tudo com uma intensidade que Ana não reconhecia. "Isso é incrível", disse ele, quase em êxtase, capturando as janelas quebradas, os móveis apodrecidos, as paredes cobertas de musgo. "Parece até filme de terror." Ana não compartilhava seu entusiasmo. Cada passo dentro da casa parecia mais pesado, como se o ar estivesse se condensando ao seu redor. No canto da sala ela viu um totem indígena quebrado, coberto de símbolos que pareciam pulsar com uma luz fraca, como se fossem vivos. Ao se aproximar, sentiu um frio intenso, não apenas na pele, mas na alma, como se algo estivesse tentando alcançá-la. "Não toque nisso", disse Rafael, mas sua voz era distante e quase mecânica, como se ele não fosse mais ele mesmo. Ele continuava filmando, mas seus movimentos eram lentos, os olhos fixos em algo que Ana não podia ver. "Rafael, você tá bem?", perguntou ela, o pavor crescendo dentro dela. Ele não respondeu, apenas murmurou algo que ela não conseguia entender. Palavras que pareciam ecoar os sussurros. "Vocês profanam este chão." Ana deu um passo para trás, o coração disparado, e então viu, pela janela entre as árvores, uma figura humanoide, com membros alongados e olhos brilhantes, como brasas na escuridão. Não estava sozinha. Havia outras, várias, movendo-se, em silêncio cercando a vila. "Rafael, a gente precisa sair daqui", gritou ela, mas ele não se moveu. Em vez disso, parou de filmar, o celular caindo de sua mão, e apontou para a mata, os olhos vidrados, como se vissem algo além da realidade. "Eles querem que a gente fique", disse ele, a voz monótona, como se repetisse um comando que não compreendia. Ana agarrou seu braço, tentando puxá-lo, mas ele era mais forte, e seus olhos, agora vazios, pareciam não a reconhecer. "Rafael, por favor", implorou ela, mas as figuras na mata se aproximaram, seus olhos brilhando mais intensos, e os sussurros se transformaram em risadas, um som que parecia rasgar a alma de Ana enquanto a escuridão os engolia. E se o passado nunca perdoasse? Ana sentia o peso do silêncio como uma corrente. Cada passo na vila abandonada da Serra da Mantiqueira parecia mais difícil, como se o próprio ar conspirasse contra ela. Era 20 de outubro de 2025, e a noite, densa com neblina, transformava as casas de pedra cobertas de musgo em silhuetas de um pesadelo. Rafael, seu porto seguro, agora era um estranho, seus olhos vidrados fixos na mata, murmurando frases que ecoavam os sussurros que os perseguiam. "Eles precisam de nós." Ana tremia, não apenas pelo frio, mas por um pavor que parecia rastejar sob sua pele, sussurrando verdades que ela não queria enfrentar. A vila não era apenas um lugar, era uma presença, viva, respirando, com janelas que pareciam olhos e portas, que rangiam como lamentos. Os sussurros antes indistintos agora formavam frases claras. "Vocês profanam este chão. Vocês não pertencem aqui." Ana segurava o braço de Rafael, tentando trazê-lo de volta, mas ele era mais forte, seus passos o levando para a escuridão da mata, onde figuras indistintas aguardavam, seus olhos brilhando como brasas. "Rafael, por favor", implorou ela, a voz quebrando, mas ele não a ouvia. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram poços vazios, refletindo algo que não era humano.
Ana precisava agir, encontrar uma maneira de quebrar o que o controlava. Foi então que notou uma casa, menos dilapidada, com uma porta entreaberta, que parecia chamá-la como se soubesse que ela viria. Com o coração disparado, Ana entrou, o cheiro de mofo e podridão invadindo suas narinas. A casa era um túmulo de memórias, com móveis apodrecidos e teias de aranha pendendo como véus. No centro, uma mesa de madeira segurava um diário, suas páginas amareladas exalando um odor que não era apenas de papel velho, mas de algo mais antigo, mais vivo. Com mãos trêmulas ela o abriu, e as palavras escritas em uma caligrafia frenética saltaram como se quisessem ser lidas. O ano é 1782, e esta vila foi amaldiçoada por nossa ganância. Os indígenas honravam a terra com rituais, mas nós, colonizadores, vimos apenas riqueza. Profanamos seu tótem, destruímos seu círculo sagrado, e os espíritos que protegiam este lugar se voltaram contra nós. Eles não são mais humanos, mas deformados pelo nosso pecado, seus olhos brilham com a fúria de um povo traído. Não há escape, sou o último, e esta é minha confissão. Que Deus tenha piedade. Ana fechou o diário, o pavor como uma pedra em seu peito. A maldição era real, e eles a haviam despertado. Mas por quê? O GPS que os guiara até ali parecia mais do que um defeito. Era como se algo os tivesse escolhido. Ela precisava encontrar Rafael, trazê-lo de volta antes que fosse tarde. Saindo da casa, Ana correu para a clareira onde o deixara. Mas ele não estava lá. Em vez disso, o encontrou na beira da mata, parado, os braços abertos como se abraçasse a escuridão. "Rafael!" gritou, mas ele não se virou. Quando se aproximou, viu seu rosto, um sorriso que não era dele, uma expressão que parecia pertencer a algo mais antigo, mais cruel. "Eles estão aqui", disse ele, a voz um sussurro que parecia ecoar de dentro da terra. "Eles precisam de você, Ana." "Não, Rafael, isso não é você", gritou ela, tentando puxá-lo, mas ele era mais forte, seus olhos agora vazios, como se sua alma estivesse sendo sugada. "Lute contra isso, por favor." Mas Rafael já caminhava para a mata, os braços estendidos, como se respondesse a um chamado que ela não podia ouvir. Ana o seguiu, o pavor a engolindo, mas uma força invisível a deteve, como mãos que a seguravam, apertando seus braços com um frio que queimava. Ela lutou, gritando, mas então viu figuras sombrias emergindo das árvores, seus corpos deformados, membros alongados, olhos brilhando como brasas, movendo-se com uma graça que não era deste mundo. "Rafael!" gritou ela, a voz rasgando a garganta, mas era tarde. Mãos invisíveis o puxaram para a escuridão, seu corpo desaparecendo entre as árvores, deixando apenas seus óculos no chão, brilhando na luz fraca da lua. Ana caiu de joelhos, o grito preso na garganta, enquanto os sussurros riam, um som que parecia prometer que ela seria a próxima. "Você conseguiria fugir de um lugar que não te deixa partir?" Ana corria, o coração batendo tão forte que parecia explodir em seu peito. A vila abandonada da Serra da Mantiqueira, com suas casas de pedra cobertas de musgo, não era apenas um lugar. Era uma presença viva, um predador que a observava com olhos invisíveis. Era 20 de outubro de 2025, e a neblina que envolvia a clareira parecia pulsar como se respirasse, enquanto os sussurros que a perseguiam desde a chegada, "Vocês profanam este chão", agora era um coro ensurdecedor, um lamento que parecia rasgar sua alma. Rafael, seu amor, fora levado pela mata, arrastado por mãos que ela não podia ver, e seus óculos brilhando no chão eram um lembrete cruel de que ele talvez nunca voltasse. Ela tropeçou, as pernas fracas, mas a imagem do Fiat Uno vermelho estacionado na trilha era sua única esperança. Por favor", murmurou, as mãos trêmulas enquanto abria a porta e girava a chave na ignição. O motor tossiu, mas não ligou, o silêncio que se seguiu mais aterrorizante que qualquer som. Ana bateu no volante, as lágrimas escorrendo. Pelo rosto, a voz rouca de tanto gritar. "Por que isso está acontecendo comigo?" Os sussurros responderam, agora tão altos que pareciam dentro dela. "Vocês são nossos agora. Vocês nunca vão embora."
Ela olhou para o GPS que reiniciara sozinho, a tela brilhando com uma rota que apontava de volta à vila, como se a trilha fosse um laço que a prendia. Ana tentou desligá-lo, mas o aparelho não obedecia, a voz robótica repetindo: rota recalculada. O pânico a engoliu, mas ela se lembrou do diário, as palavras do colono que falavam de um sacrifício para quebrar a maldição. O sangue do intruso deve ser oferecido ao totem, dizia a inscrição. Mas Ana se recusava a aceitar isso. Não podia se sacrificar, não podia ceder. Talvez houvesse outra maneira. Ela pegou o isqueiro de Rafael, guardado no porta-luvas, e correu de volta à casa onde encontrara o totem. O vento uivando ao seu redor, como se tentasse detê-la. A casa parecia diferente agora. As paredes mais próximas, o teto mais baixo, como se o espaço estivesse se contraindo para esmagá-la. O totem, quebrado e coberto de símbolos indígenas, pulsava com uma luz fraca, como se soubesse o que ela pretendia. Ana acendeu o isqueiro, a chama tremulando na escuridão, e aproximou-a do totem. Queime, sussurrou, mas a chama se apagou, como se o ar tivesse sido sugado para dentro da madeira. Ela tentou novamente, o desespero crescendo, mas o isqueiro falhou e os sussurros riram, um som que parecia rasgar sua mente. Não, gritou Ana, jogando o isqueiro contra o totem, mas ele apenas caiu no chão, inútil. Foi então que ouviu passos lentos deliberados vindo de trás. Ela se virou, o coração na garganta, e lá estava Rafael, mas não era mais ele. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e seus olhos, antes castanhos e cheios de vida, eram agora brancos, sem pupilas, como se tivessem sido drenados de toda a humanidade. Ele se movia com uma graça que não era dele, como se fosse uma marionete controlada por algo mais antigo, mais cruel. Rafael, sussurrou Ana, a voz tremendo. Você tá aí? Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso que parecia pertencer a algo que não era humano. Você nunca vai embora, disse ele, a voz um sussurro que ecoava os espíritos, um coro de vozes que pareciam vir de dentro dele. Ana recuou, o pavor a engolindo como uma onda, mas a casa parecia fechar-se ao seu redor, as paredes pulsando como carne viva. Você não é ele, disse ela mais para si mesma do que para a figura à sua frente. Rafael, lute contra isso, por favor. Mas a figura apenas riu, um som que fez os ossos de Ana vibrarem, e avançou, os braços estendidos, como se quisesse abraçá-la. Ana correu, tropeçando nos móveis apodrecidos, o diário caindo de suas mãos enquanto ela voltava ao carro. Ela girou a chave novamente, o motor tossindo, mas não ligando. As janelas do carro começaram a tremer, e então ela viu figuras deformadas com membros alongados e rostos distorcidos como máscaras de dor, batendo contra o vidro, seus olhos brilhando como brasas na escuridão. Ana gritou, cobrindo os ouvidos, mas os sussurros eram ensurdecedores, um coro que parecia rasgar sua mente. Você é nossa agora, você nunca vai embora. Ela olhou para o GPS, que continuava a mostrar a rota de volta à vila. E então, como se zombasse dela, o motor do carro ligou sozinho, o ronco ecoando na clareira. Com as mãos trêmulas, Ana pisou no acelerador, o carro avançando pela trilha, mas a estrada parecia diferente. As árvores mais próximas, a neblina mais densa, como se a própria mata estivesse se movendo para bloqueá-la. Ela dirigiu, o pânico a guiando, mas o carro parou de repente, o motor morrendo com um gemido. Ana olhou ao redor, o coração disparado, e então ouviu a voz de Rafael, não mais humana, um sussurro que parecia vir de dentro do carro. Você nunca vai embora. Ela virou-se, mas o banco do passageiro estava vazio, exceto por uma sombra que parecia pulsar, como se a escuridão tivesse ganhado vida. Ana gritou, o som perdido no coro dos sussurros, enquanto a neblina engolia o carro, e a vila, ao longe, parecia rir. E se sua viagem romântica virasse um pesadelo eterno? Ana corria, os pés afundando na terra úmida, o ar da Serra da Mantiqueira tão denso que parecia sufocá-la. Era 20 de outubro de 2025, e a vila abandonada, com suas casas de pedra envoltas, em musgo e neblina, não era mais apenas um lugar.
Era uma entidade viva, um labirinto que distorcia o espaço e o tempo para mantê-la presa. Rafael, seu amor, fora consumido pela maldição, transformado em uma figura deformada com olhos brancos que implorava para que ela se juntasse aos espíritos. Ana recusara, mas o preço de sua resistência era um vazio que parecia engolir sua alma. Cada tentativa de fuga a levava de volta à vila, como se a mata risse de sua impotência. A neblina era mais espessa agora, uma cortina que apagava o mundo além da clareira. Ana tropeçava, as pernas fracas, o coração disparado, mas a vila parecia se mover com ela. As casas de pedra reaparecendo a cada curva, as janelas como olhos que a observavam. Os sussurros que começara como murmúrios, agora eram um coro ensurdecedor, vozes que não eram humanas, mas carregadas de uma fúria antiga. Você pertence a nós. Você nunca vai embora. Ela cobriu os ouvidos, tentando bloquear o som. Mas ele vinha de dentro, um veneno que corroía sua sanidade. Rafael! Gritou ela, a voz rouca, mas a mata engolia suas palavras, devolvendo apenas risadas que pareciam rasgar sua mente. Ela não sabia se ainda acreditava que poderia salvá-lo, ou se corria por instinto. Um animal preso em uma armadilha que não podia ver. O Diário do Colono, que revelara a maldição indígena profanada no século XVIII, queimava em sua memória. O sacrifício é o único caminho. Mas Ana se recusava a ceder, a oferecer sua vida aos espíritos que caçavam intrusos para vingar a terra roubada. Ela correu ignorando a dor nos pés, a mata fechando-se ao seu redor como uma boca faminta. As árvores pareciam se inclinar, os galhos arranhando sua pele, e a neblina pulsava com uma luz fraca, como se a própria escuridão estivesse viva. Ana tropeçou em uma raiz, caindo de joelhos, e então viu a vila novamente, à sua frente, como se nunca tivesse saído. As casas de pedra, as janelas vazias, o tótem quebrado no centro da clareira, tudo idêntico, como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo. "Não!" gritou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não vou ficar aqui!" Mas a vila não ouvia. Uma figura emergiu da neblina, alta, com membros alongados e olhos que brilhavam como brasas. Era Rafael, ou o que restava dele. Sua pele, pálida, quase translúcida. O rosto distorcido em uma máscara de dor. Os olhos brancos fixos nela. "Junte-se a nós, Ana", disse ele. A voz um coro de sussurros, como se 1000 vozes falassem através dele. "Você pertence a nós." Ana recuou, o pavor a engolindo como uma onda. "Você não é ele", gritou, mas sua voz era fraca, quase engolida pela escuridão. Outras figuras apareceram, emergindo da mata, seus corpos deformados, seus olhos brilhando com uma fúria que parecia eterna. Eles não se moviam como humanos, mas como sombras que deslizavam, suas formas tremulando na neblina. "Por favor, Rafael, lute", implorou ela, mas ele apenas sorriu, um sorriso que não era dele, um sorriso que prometia um destino pior que a morte. Ele estendeu a mão, os dedos longos demais, como garras que não pertenciam a este mundo. E Ana correu, o pânico guiando seus passos. Ela não sabia para onde, apenas que precisava escapar, que precisava encontrar uma saída. Mas a mata não a deixava. Cada curva a levava de volta à clareira. Cada trilha terminava na vila, como se o espaço estivesse distorcido, um labirinto sem fim. Ana caiu, exausta, o corpo tremendo, a mente despedaçada pelo peso do que enfrentava. Ela olhou para o tótem, seus símbolos pulsando com uma luz que parecia viva, e soube, não havia saída. A maldição não era apenas sobre a vila, era sobre ela, sobre Rafael, sobre qualquer um que ousasse profaná-la. Foi então que o chão tremeu, um rugido baixo ecoando como se a terra estivesse se abrindo. Ana tentou se levantar, mas o solo cedeu, e ela foi engolida pela escuridão, um vazio que parecia sugar sua alma. Ela gritou, mas o som foi engolido e tudo ficou preto. Quando abriu os olhos, estava dentro do Fiat Uno, sentada no banco do motorista, como se nada tivesse acontecido. O carro estava estacionado na mesma trilha, a neblina ainda cobrindo a estrada, o silêncio opressivo.
Ana olhou ao redor, o coração disparado, procurando Rafael. Mas o banco do passageiro estava vazio. "Rafael!" sussurrou a voz tremendo, mas não havia resposta. O GPS ligou sozinho, a tela brilhando com uma luz fria. "Rota recalculada", disse a voz robótica, e a rota apontava de volta à vila, como se a trilha fosse um círculo que nunca terminava. Ana gritou batendo no painel, mas o carro não se movia e os sussurros voltaram, agora rindo, um som que parecia prometer que ela nunca escaparia. "Vocês pertencem a nós." A câmera de Rafael, deixada no banco, ainda gravava, capturando Ana, gritando enquanto o GPS repetia: "Rota recalculada." Então a tela ficou preta e o silêncio tomou conta, como se a vila tivesse vencido.